Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso maravilhoso Deus, um Deus santo e poderoso, que através do nosso Senhor e amoroso Mestre Jesus Cristo, nos tem apresentado e nos trazido a graça, para que em tudo nós resplandeçamos a glória de Deus em nossa vida e recebamos essa graça maravilhosa. Amados, vamos dar continuidade ao estudo da nossa lição bíblica diária, semanal. Estamos estudando essa semana o tema ainda rudes ou melhores. Ou seja, continuamos com a mentalidade religiosa rudimentar, ou nos tornamos pessoas melhores pela ação do Santo Espírito de Deus em nossa mente e em nossa vida? Pois bem, esse é o contexto que o autor do livro da carta aos Hebreus tenta abrir a mente dos hebreus, sendo convencidos pelo Espírito de Cristo, a ponderarem esta verdade que vem dos céus. Portanto, hoje, na pergunta 7, nós temos aqui o seguinte questionamento. Que poderosa revelação é dada a respeito do único Deus? O verso está em Hebreus capítulo 6, versículo 13, que diz assim: Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Veja que esse verso, ele vem logo em seguida daquelas declarações que o apóstolo Paulo faz, que nós estudamos ontem, quando ele diz que Deus, envia promessas, envia suas bênçãos, tanto para os justos quanto para os maus, os ímpios. Mas essa mesma chuva que cai para irrigar a terra para uma colheita de frutos, é a mesma chuva que acaba também trazendo para as ervas daninhas, o julgamento. E também aprendemos que o Senhor não esquece todo o nosso esforço, o nosso trabalho que fazemos em prol da justiça, Isso foi o que vimos ontem. E hoje, nós lemos aqui no livro de Hebreus que o Senhor faz uma promessa para esses que trabalham incessantemente para o reino de Deus, para promover a salvação às pessoas, sendo instrumentos de Deus para a salvação. Ele diz bem claro, que quando Deus fez a sua promessa, essa promessa de salvar, de trazer a redenção, de trazer a justificação, através do perdão, da misericórdia e das inúmeras bênçãos que ele mantém o seu povo, quando ele fez isso, o texto é claro em dizer, ele quando fez uma promessa para a gente, ele não precisou fiar em ninguém.
Ele não precisou de um fiador. Ele não precisou jurar por ninguém, porque geralmente nós, seres humanos limitados, quando nós fazemos uma grande promessa a alguém, geralmente você jura em nome de alguém. Você busca alguém que possa fiar, possa garantir aquilo, alguém que seja superior a você. O texto é muito claro, diz que ele não precisou disso, porque não há ninguém maior do que o Senhor nosso Deus. Não há ninguém maior, por isso que ele é chamado de o Eterno, ele é chamado de o Altíssimo, ele é chamado de o Todo-Poderoso, então chamado de único, né? E o texto aqui diz mesmo aqui, ó, que falando de um ser pessoal, de uma pessoa, diz, não havendo ninguém, pessoa, né? Aqui não cabe aquela filosofia medieval de uma entidade composta por uma pessoa, por 2 pessoas, 3 pessoas. Não tem isso aqui não. Aqui é muito claro, ó. Porque não tendo ninguém, pessoas, seres, né, superior, por quem jurar, jurou por si mesmo. Ele não diz aqui, ó, no plural, como alguns filósofos tentam adulterar a verdade bíblica do Deus único, Yahvé, do Pai, né? Não diz aqui, ó, por si mesmos, não fala no plural. As Escrituras Sagradas, textos assim como esse aqui, são inúmeros. E algumas pessoas convencidas por um jogo de palavras, por teólogos enganados, quem sabe até mal intencionados, não sei, só Deus pode julgar as suas intenções, chegam a dizer, por exemplo, olha, o termo Elohim é um termo plural, então Deus é mais de uma pessoa, né? Mentindo para os ignorantes, que não têm nenhum conhecimento nem da língua, nem da verdade bíblica contextual, quando a palavra Elohim significa uma pluralidade de atributos, e não uma pluralidade de pessoas. Uma pluralidade de atributos significa dizer que esse único Deus, essa única pessoa, ela pode compartilhar do seu atributo onipotência, por exemplo, entregando poder a alguém, entregando autoridade a alguém, condições para que alguém realize a sua vontade. Foi exatamente isso que aconteceu quando Deus, o Pai, Yahvé, deu isso a Jesus Cristo, e o próprio Cristo confessa isso de forma clara em Mateus 28:18, quando diz, toda autoridade me foi dada. E esse único Deus não recebe a autoridade de ninguém, poder de ninguém, porque ele é a fonte original de todo o poder. Então, essas expressões aqui, falando aos hebreus que já conheciam e já acreditavam nesse único Deus poderoso, né, o Todo-Poderoso, né? Inclusive Jesus foi testado pelos hebreus, né, pelos judeus em Jerusalém, fazendo essa pergunta sobre o único Deus, né? Porque eles estavam tentando matar Jesus Cristo, porque entendiam, deduziam que Cristo estava dizendo que era Deus. E Cristo ratifica essa verdade dizendo, olha, ama o teu Deus, o único Deus. Ó Israel, ouve, ó Israel, o Senhor, Yahvé, o vosso Deus é o único Deus. Então o próprio Senhor Jesus Cristo nunca disse que era Yahvé, mas chamou Yahvé de seu pai, disse que ele era o filho de Yahvé e que o Yahvé era o único Deus. Então toda essa verdade, caracterizada aqui na carta aos Hebreus, é uma ratificação do apóstolo Paulo aqui a todos os cristãos que ouvem, né, apelando aos corações dos hebreus que ele está falando em nome, né, desse único Deus, está pregando uma verdade que vem desse único Deus, para tentar assim tocar o coração daqueles religiosos que estavam muito presos ali às suas tradições e aos seus costumes. Continuando, irmãos, vamos aqui para a pergunta 8, que diz assim: o autor da carta aos Hebreus estava destacando o povo hebreu da salvação de Deus? Será que o apóstolo Paulo aqui está tentando colocar
o povo hebreu numa condição privilegiada de salvação, como fazem muitos movimentos, né, ligados ao judaísmo hoje, tentando colocar o povo hebreu num patamar superior para a salvação, num patamar de privilégios. Será que Deus faz acepção de pessoas? Será que Deus vai privilegiar um ser humano acima do outro? Será que existe isso na palavra de Deus? Então vamos perguntar aqui no verso Hebreus 6, versículo 14, que diz assim, né? Dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. Veja que esse contexto aqui de Hebreus 6,14, não só no livro de Hebreus, mas aqui o apóstolo Paulo está repetindo algo que é muito recorrente no Antigo Testamento, que a bênção, a promessa, sempre está vinculado ao remanescente, aos descendentes da igreja, sempre uma referência a partir do descendente original que está profetizado lá em Isaías, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Quando o Senhor Deus olha falando ali com a serpente e com a mulher, ele diz que o descendente da mulher iria vencer sobre o descendente da serpente ao ponto de esmagar a cabeça da serpente, né, do descendente da serpente. Então, o descendente que tem a primazia, o descendente que tem todo o poder é Cristo, é o Filho que viria. Então, toda a promessa do Antigo Testamento, que foram repetidas inúmeras vezes, ela está apontando não só para um descendente carnal, não está apontando para um descendente do DNA, mas está apontando para um descendente espiritual, daquele que viria da mulher, mas teria sobre ele o poder de Deus para cumprir a missão como descendente que tem a primazia. Todas as bênçãos estão vinculadas aos descendentes. Isaías vai dizer, os vossos filhos, naqueles dias o vosso filho, ou Daniel, lá no futuro o teu povo, sempre está vinculado aos filhos, aos descendentes, né? Porque esta profecia, essas promessas se cumpririam de forma perfeita na vida daqueles que iriam participar da nova aliança. Não que o povo do Antigo Testamento não recebesse bênçãos da parte de Deus, bênçãos materiais, que foram o que eles receberam, muita bênção material, muita terra, muito dinheiro, muito gado, muitos filhos, muita prosperidade. Mas o povo do Novo Testamento, o povo da nova aliança, é próspero em algo muito mais valioso, o Espírito. É algo muito mais valioso, as revelações de Deus. Então, quando Paulo traz isso aqui à tona, né, ele diz, e foi assim, ele vai dizer bem claro, dizendo, esteja certo de que o abençoarei e farei os seus descendentes numerosos. Está no sentido tipológico muito mais profundo, né? Mas alguém pode questionar, mas o povo de Israel, como etnia, não se tornou numeroso? É verdade, se tornou numeroso, né? Muito numeroso. Mas uma prova clara de que isso não é o ponto principal, né? E que se eu me ater a essa questão do DNA, essa profecia passa a ser uma mentira, né? Se eu me ater a isso, é que, por exemplo, hoje nós temos 2,2 bilhões de habitantes do mundo que são cristãos. Um absurdo de número, né? E de muçulmanos chegando perto disso, de 2 bilhões, né? Mas os judeus não passam de 50 milhões. Milhões, eu estou falando de bilhões, é algo muito pequeno. Então veja que o número não é físico. O Senhor está falando aqui de os filhos aqui, os descendentes da fé espiritual de Abraão, os descendentes da fé espiritual de Jacó, os descendentes da fé daquela pregação que Jesus Cristo fez, né? Os descendentes a partir do grande descendente, do descendente que tem a primazia. E esta linguagem que ele vai usar aqui é justamente tentando abrir os olhos dos hebreus para Cristo, para que eles olhem para Cristo.
até hoje, nos dias atuais, nós temos ainda essa falsa interpretação, né, sempre vinculando a etnia, a carne, ao ponto geográfico, a bandeira de um país, de uma nação, sempre a coisa física, sempre as coisas temporais deste mundo. E a promessa do Senhor vai além disso. A promessa tem a ver com as coisas espirituais, tem a ver com o reino de Deus, o reino eterno de Deus, e não isso aqui. Então, todas as vezes que nós priorizamos, privilegiamos a etnia dos judeus, a cidade de Jerusalém, a língua dos judeus, sempre vinculando as coisas temporárias que mudam, por exemplo, a língua dos judeus, passou por 7 grandes mudanças, né? Desde o hebraico arcaico. Então, veja que tudo isso é passageiro, mas tem gente aí, tem pessoas completamente sem discernimento espiritual, que continua ainda falando de um texto bíblico que é espiritual, que tem uma aplicação espiritual, ainda muito preso à coisa temporária, a este mundo, às coisas físicas, materiais deste mundo, e não consegue entender a mensagem espiritual profunda que o Senhor Jesus veio nos trazer, né? E que todos os apóstolos ratificaram em suas cartas, em seu testemunho, pela Bíblia inteira, os profetas e os apóstolos. Então, meus irmãos, que nós possamos seguir nesta fé como descendentes, né, descendentes espirituais da fé de Abraão, descendentes espirituais da fé de Israel. Não é descendente de Jacó, do homem carnal, da etnia Jacó, mas do homem espiritual Israel. Quando a gente lê na Bíblia a palavra Israel, não entenda que está falando de uma bandeira, de uma nação, de uma localização geográfica. Porque o nome Israel foi dado a um homem carnal, a um homem chamado Jacó, para que ele se tornasse uma nova criatura espiritual no Senhor. Então Israel está vinculado a um ser espiritual, a uma nova criatura, como é ensinado por Cristo, como é ensinado amplamente por Paulo, que em cada palavra, em cada mensagem implícita aqui no livro de Hebreus, tem todo esse conceito, né, que dá base a essas informações que nós estamos estudando no livro de Hebreus.